Ora viva, cá estamos para mais um live. Sejam todos muito bem-vindos. Manuel Moreira, de Naturmed, Medicinas Naturais. Hoje vamos falar sobre conhece-te a ti mesmo, não é? Os signos astrológicos, saúde e comportamentos. Então vai ser muito interessante. Eu agradecia que, à medida que fossem chegando, por favor, uh, assinalassem aí a vossa presença na parte dos comentários, uh, aí com o vosso nome e de onde é que me estão a ver ou a ouvir, está bem? Um, então, e digam-me também se estão a ver e a ouvir bem. Se estão a ver-me e a ouvir-me em ordem, está bem? Um, então, hoje, portanto, eu resolvi escolher este tema. Na realidade, nós, digamos, comportámonos de acordo com determinados padrões se bem que haja coisas ou aspectos que isso possa ser modificado, e pode sempre ser modificado, não é? Mas há características que são já inatas, portanto, e uma dessas características, um dos tipos dessas características tem a ver com a parte astrológica, não é? O facto da pessoa ter nascido num determinado dia, num determinado ano, portanto, de acordo com os astros que estão no céu, portanto, nessa altura, né, vai dar certas características à pessoa, né? E, portanto, é importante nós conhecermos, né? Portanto, essa frase de conhece-te a ti mesmo, que por vezes é confundida como sendo de Sócrates, mas não, portanto, Sócrates encontrou essa frase lá no Templo de Delfos, na antiga Grécia, né, que já não existe, né? Maria de Jesus, muito boa noite. Maria de Jesus está a dizer que está a ver e a ouvir muito bem de Lisboa. Muito agradecido, Maria de Jesus. Bem-vinda, né? Pronto, então espero que estejam as outras pessoas também a ver-me e a ouvir-me como deve ser. Então, vamos começar então pelo signo do rato. Portanto, eu resolvi escolher os signos chineses, embora também possamos falar dos signos ocidentais. Eu vou falar à partida mais brevemente dos signos ocidentais e vou fazer uma ponte também com a medicina tradicional chinesa, não é? Então, o signo do rato, de qualquer maneira, portanto, o signo, para esclarecer para quem não sabe ainda, os signos chineses portanto, normalmente são considerados os anos, não é? Eu não vou citar aqui os anos a que corresponde cada signo, mas isso vocês podem encontrar facilmente em livros ou na internet, não é? Escrevem, por exemplo, zodíaco chinês, ano do rato, e aí vão encontrar aí quais são os anos correspondentes a esse signo, não é? De qualquer maneira, alerto também para o facto de que os anos chineses não começam exatamente nos anos ocidentais. Geralmente anda à volta aí de 5 de fevereiro, o início do ano, não é? Por exemplo, neste momento nós já estamos no ano do búfalo de terra, não é? Há quem diga boi, embora o nome mais correto, do meu ponto de vista, é usar o nome do animal selvagem, não é? Teresa Souza, muito boa noite. Também está a ouvir bem, fantástico, não é? Pronto, fazendo esse esclarecimento e essa ressalva, portanto, vocês podem encontrar, no caso ainda não saibam qual é o vosso signo chinês, né? Podem encontrar. O outro aspecto também que gostaria de esclarecer é que não é apenas o ano que conta nos signos chineses, né? No zodíaco chinês. Portanto, existe o ano, mas também existe o signo do mês, né? Portanto, ou seja, a pessoa, por exemplo, pode ser do ano do rato, mas ser, por exemplo, do mês da cabra, né? E também existe o signo da hora, né? Então, também da hora de nascimento. Portanto, a hora de nascimento corresponde àquilo que se chama no horóscopo ocidental o ascendente, né?
Pronto, o ascendente, aquilo que a gente chama no Ocidente o ascendente do nosso signo, não é? É o que corresponde ao signo da hora de nascimento, não é? Portanto, de qualquer maneira, o zodíaco chinês, para além de muitíssimos outros aspectos, é mais completo, e também mais complexo, mas muito mais completo, muito mais completo, muito mais rigoroso do que o horóscopo ocidental, até porque começa logo por aqui, enquanto que no Ocidente a gente considera, por exemplo, o mês de nascimento e considera a hora, né? Mas não considera o ano. Né? Ao passo que no zodíaco chinês nós consideramos o ano, o mês e a hora. Portanto, só por isso já é muito mais completo. Né? José Rato, muito boa noite. Bem-vindo. Né? Alice Gaspar, também, muito boa noite. Bem-vinda, Alice Gaspar. Boa noite. Né? Sejam bem-vindos. Né? Então, portanto, depois então destes esclarecimentos prévios, então eu vou falar agora do caso do signo do rato, não é? Se eu não disser nada em contrário, quando eu estiver a falar de um determinado signo chinês, estou-me a referir ao ano, não é? Também outro aspecto interessante e importante de saber é que o signo chinês correspondente ao ano traduz as características globais da pessoa, as características mais gerais, não é? O signo chinês correspondente ao mês traduz aquilo que parece às outras pessoas, não é? Portanto, eu posso ser de um determinado signo do ano, por exemplo, não é? Mas no mês, se for de outro signo, aquilo que eu vou parecer às outras pessoas, não é? É que sou desse signo, não é? Mesmo do ano, mas na realidade é apenas do mês, não é? E o signo chinês correspondente à hora de nascimento traduz a personalidade mais profunda da pessoa, mais intrínseca, né? Mais profunda e mais oculta. Digamos, é mais difícil, digamos assim, de alguém adivinhar qual é o nosso signo da hora de nascimento. Né? Mas tudo isso é muito importante, sobretudo para nos conhecermos a nós próprios. Né? Sobretudo para nos conhecermos a nós próprios, para percebermos a nossa personalidade, porque é que agimos assim, porque é que agimos assado, porque é que pensamos assim, porque é que pensamos assado, porque é que temos este tipo de pensamento ou este tipo de emoção mais frequente, né? Por outro lado, também é importantíssimo nas relações, né? Nas relações, seja nas relações conjugais, seja nas relações de amizade, seja nas relações profissionais, seja nas relações sociais, é muitíssimo importante, né? Porque quanto melhor conhecermos o outro, quanto melhor conhecermos a pessoa com quem nos relacionamos, melhor nos podemos sintonizar com essa pessoa, né? E portanto, quer dizer, é melhor em todos os sentidos, né? A não ser que estejamos com, digamos, com más intenções e nesse caso será mau para outra pessoa, né? Mas, digamos, em situações, enfim, de honestidade, é benéfico para ambas as partes, né? É benéfico para nós próprios, porque podemos encaminhar as coisas no sentido que pretendemos, não é? E se somos pessoas honestas, não há problema nenhum nisso. E é melhor para outra pessoa, porque também acaba por ser melhor atendida, melhor compreendida, melhor interpretada, etc. Né? Carla Rangel Avelar, muito boa noite, muito bem-vinda. Bem-vinda. Então, signo do rato, né? Portanto, em chinês chama-se Tzu, né? Tzu. Pronto, corresponde ao elemento água. Em termos de yin yang, corresponde ao yang fraco. Em termos de orientação, é norte. A estação do ano é no meio do inverno. Não é? E o equivalente ocidental, quando eu falo aqui equivalente, não é equivalente exatamente. Também quero fazer desde já esta ressalva. Não é? Até porque, em primeiro lugar, por exemplo, neste caso, estou a falar do ano. E quando eu falo no siglo ocidental já é mês. Então, só por aí já não é bem a mesma coisa, né? Mas, mesmo que fosse, né? Mesmo que pudesse ser equivalente, o próprio signo ocidental não começa, digamos assim, no dia 1 do mês e não termina no último dia do mês, né? Ao passo que no caso ocidental é. Portanto,
de qualquer maneira, há uma equivalência muito grande, conforme vamos ver, não é? Mas não é exatamente equivalente. Então quero fazer essa ressalva também, não é? Mas, portanto, grosso modo, o signo chinês do rato corresponde ao signo ocidental de Sagitário, não é? Então, pensando em termos de medicina tradicional chinesa, o órgão a que está associado, neste caso é uma víscera, é a vesícula biliar, né? Que é o yang do fígado. Né? Então, reparem, as características fundamentais de uma pessoa rato, né? Pronto, assim, digamos, uma palavra-chave que define essa pessoa é charme, né? Uma pessoa charmosa, né? Pronto, mas indo mais ao pormenor, é uma pessoa expedita, ambiciosa, trabalhadora, determinada, diligente e inteligente. Né? Pronto, é o mais diligente, o mais ativo e também o melhor a fazer dinheiro e a amealhá-lo. Né? Portanto, é o empreendedor por excelência. Né? Portanto, é o empreendedor típico. Né? Portanto, se houver uma oportunidade, portanto, ele é capaz de fazer logo algo a partir do nada, né? Ele desenrasca-se, né? Portanto, não gosta de falhar, é uma pessoa que não gosta de falhar, portanto, é muito rigorosa, né? Pronto, portanto, e às vezes até exagerado, digamos assim, até comete excessos devido a essa preocupação em não falhar, né? Portanto, e é dotado de uma grande esperteza, né? Então, o signo do rato. Olha, a Carla Rangel a falar diz que é do rato. Parabéns, 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 Carla Rangel. Portanto, é fantástico, não é? Então, muito interessante, muito interessante. Estão a ver, olha, a Carla Rangel foi a pessoa, com todo, pronto, sem desprimor para com todos os outros membros, né? E outras pessoas amigas, né? Foi a pessoa que mais alunos me trouxe nos meus eventos. Estão a ver aqui o lado empreendedor? Fantástico, né? Fantástico, né? Portanto, foi a pessoa, digamos, que me deu mais dinheiro a ganhar em termos de me recomendar a outras pessoas, né? Estou a falar em termos de eventos, né? Em termos de eventos, né? Maria da Graça Silva, muito boa noite, né? Então, é interessante como estas coisas não falham, né? A sabedoria chinesa é uma coisa impressionante, né? Então, se pensarmos que corresponde à vesícula biliar, né? Portanto, o signo do rato corresponde à vesícula biliar em termos de órgãos, neste caso é uma víscera, né? Falando mais rigorosamente. Portanto, é o yang do fígado, a vesícula biliar é o yang do fígado, né? Então, tem a ver com decisão, né? Portanto, enquanto que o fígado está mais relacionado com planeamento, a vesícula biliar está relacionada mais com decisão, né? Ah, e a cara já está a dizer, vamos compartilhar e convidar mais amigos. Isso mesmo, isso mesmo. Já só falta pouco mais que um dia, né? Portanto, eu espero que arranje mais pessoas então aqui para o evento. Muito agradecido, né? Então, então o vocabulário está associado com decisão, né? Se pensarmos em termos de fígado e vesícula biliar, pensando em termos do elemento madeira, né? Porque fígado e vesícula biliar tem a ver com madeira, né? Embora este signo esteja correspondente ao elemento água, mas neste contexto tem a ver com madeira, né? Então, madeira tem a ver com direção, né? Ascensão, portanto, subida, né? Subida para o alto, né? Portanto, o elemento madeira, portanto, tem a ver com juventude, né? Aspirações, energia jovem, né? Então, é muito interessante. Esta energia da Carla Rangel Avelar, né? Fantástico, né? Fantástico. Agora, o outro signo, portanto, o segundo signo chinês, né? É do búfalo, né? Como as pessoas dizem boi, né? Mas, portanto, é o búfalo, né? Em chinês chama-se Chou. CH'-OU, né? Pertence ao elemento água. Em termos de Yang é Yin forte, em termos de orientação é norte, entre norte e nordeste. A estação é o fim do inverno e o equivalente ocidental é o Capricórnio. Né? O órgão ou meridiano associado é fígado. Né?
Olha, a Maria da Graça Silva diz que o signo é chinês de dragão. Já vamos. Parabéns, parabéns, né? Dragão, já vamos ver. Não há maior. Não há maior do que o dragão, né? Não há maior do que a imponência do dragão, né? É muito agradecido, né? Então, também não é por acaso que ela é a segunda pessoa a dizer aqui o signo, né? Não foi a primeira porque se calhar ainda não estava aqui no início, né? Muito interessante isto. Não falha. Não falha, vamos ver, né? Então, eh, então o órgão do búfalo é o fígado, né? Então, assim, a característica principal é tenacidade, né? Então, o fígado está relacionado com o músculo. É muito interessante isto, né? Então, as características do búfalo, né? Paciente, corajoso, convencional, honesto, decidido, inteligente, né? Aqui o decidido, estão a ver, tem um bocadinho a ver com decisão, embora a decisão seja da vesícula, mas aqui é fígado, enfim, está um bocadinho lá perto, né? Então, umas pessoas achá-lo ao búfalo, né? Pessoa do signo de búfalo, achá-lo assim sonolento, vagaroso. Outros poderão achar assim teimoso, inflexível, né? Vejam um caso, por exemplo, das touradas, né? Portanto, aí o touro, portanto, o búfalo, né? Neste caso é um boi, portanto, é um touro, né? Mas tem a característica do búfalo, né? Ele lixa-se por causa dessa inflexibilidade. É muito interessante. Então, precisamos aprender, né? Precisamos aprender com os animais. Cada animal é um nosso mestre, né? Precisamos aprender as virtudes e os defeitos também, né? Então, mas na realidade, quer dizer, a realidade mais profunda das pessoas de característica deste signo, não é? Ou mesmo desse animal, né? É mais profundo. Portanto, o búfalo é alguém que se preocupa com valores, né? E com os princípios mais antigos, mais tradicionais, né? Olha, a Maria da Graça Silva diz mesmo. Ótimo. Obrigado, obrigado. Agradecido, né? Então, é uma pessoa de princípios. Portanto, o búfalo é uma pessoa de princípios, né? Portanto, por isso é que ele não abdica dos seus valores, né? Não abdica dos seus valores e por isso é que aparenta ser assim teimoso e inflexível. Embora no fundo seja, em parte, né? Mas não é, digamos, não é só esse defeito. Também tem a ver com a virtude de ser correto, de ser fiel aos seus princípios, né? Ah, então, reparem, por exemplo, em termos de fígado, portanto, está relacionado com o fígado, como eu falei, né? Então, o fígado, se pensarmos na parte mental e espiritual do fígado, que é o Hun, né? Tem a ver com planeamento, organização, objetivos, né? Então, o búfalo não abdica dessa visão, dessa sabedoria, né? Portanto, e procura salvaguardar esses valores, né? Então, outra coisa muito interessante, o búfalo gosta de planear tudo, né? E com bastante antecedência. Mais uma vez, bate certíssimo com a medicina tradicional chinesa, né? Porque o Hun, a entidade psíquica do fígado, né? Tem a ver exatamente com isso, com planeamento, organização. Aliás, é chamado general do nosso corpo, né? Porque tem a ver com isso. Então, é incrível, né? E mesmo essa, digamos, essa dureza, essa inflexibilidade, também a coisa do general, né? Do espírito militar, desse rigor, né? Muito interessante, né? Muito interessante, né? Então, o fígado está mais relacionado com planeamento e a vesícula biliar com decisão, né? Hum, agora, por exemplo, o terceiro animal, o tigre, né? Que em chinês chama-se Yin, Y-I-N, mas não tem a ver com Yin de Yin Yang. Aqui é outra, é uma palavra homónima, digamos assim, né? Diz-se, o nome chinês é Yin. O elemento é madeira, a qualidade em Yang é Yang forte, em termos de orientação entre este e nordeste. A estação do ano é primavera e o equivalente ocidental é aquário, né? O tigre está relacionado com o aquário, portanto o equivalente aproximado é o aquário, né? Do aquário do signo ocidental, né? O órgão a que está associado é pulmão, portanto pulmões, né? Por vezes a gente em medicina chinesa diz no singular, os dois órgãos, quando em vez de dizer rins, às vezes diz rim, em vez de dizer pulmões, diz pulmão, né? Portanto não estranhem, né? Então, as características, né? Então,
É uma pessoa, portanto, a característica principal é enérgico, é uma pessoa enérgica, com muita energia, né? É muito interessante, porque o pulmão, em termos energéticos, né, em termos de medicina tradicional chinesa, é responsável pela respiração, né? E em qualquer medicina, né? Pronto, mas em medicina chinesa, digamos, há um conceito mais profundo, né? Então é responsável pela respiração. Então, da respiração, nós tiramos energia. A maior parte de energia que retiramos para o nosso organismo é da respiração. Não é, não é da comida, né? A gente, sem respirar, só aguenta uns minutos, 2 ou 3 minutos, né? Sem comer, a gente pode aguentar 40 dias, enfim, uns dias pelo menos, né? Então, portanto, reparem que aqui a característica desta pessoa, que é governada, digamos, por esta energia do pulmão, é uma pessoa enérgica, né? Então, já sabem, para terem muita energia precisam desenvolver a respiração, né? Então, as características, portanto, enérgico, então, é uma pessoa ousada, cansativo, apaixonado, imprudente, perigoso, divertido, né? Então, os tigres são pessoas enérgicas, né? Portanto, são corajosas, ousadas, né? E aventureiras, né? Aventureiras. Então arriscam tudo e não conseguem estar paradas, né? Têm muita energia, portanto não se dão paradas, né? Têm uma enorme força física e também força de caráter, né? E são líderes natos, né? Portanto, nasceram para comandar. Portanto, mesmo que não haja ninguém a segui-los, né? Gostam de comandar, né? Então adoram uma boa briga, gostam às vezes de se meterem em sarilhos, um, e podendo às vezes ser um bocado imprudentes, né? Portanto, mas o tigre é uma pessoa de sorte, né? Portanto ele ultrapassa isso facilmente, ultrapassa as contrariedades facilmente, né? Pronto, mas é uma pessoa honrada, né? Pessoa com o signo tigre é honrado, é carismática, é generosa, e é leal, né? É uma pessoa leal, né? Mas às vezes é assim, ou imprudente, ou obstinada, né? Uh, Portanto, e por vezes pode-se tornar-se um bocado assustador, né? Devido a essa energia toda e às vezes imprudência, né? Às vezes pode se tornar um bocado assustador, né? Mas essa ideia, por exemplo, da obstinação, etc., né? Está muito interessante. É muito. Podemos pensar em termos do pó. O pó é a entidade psíquica do pulmão, né? Da medicina tradicional chinesa, né? Então, o pó está muito relacionado com a ideia de justiça, né? Então, esta pessoa provavelmente tem um bocado essa tendência de ser justiceiro, né? Então, portanto, o pó, portanto, e lealdade também, lealdade, né? Lealdade, por exemplo, o pó nasce com a pessoa, por exemplo, nós começamos a respirar quando nascemos, né? Portanto, somos governados pelo pulmão e essa energia pó, né? Essa entrada psíquica espiritual do pulmão, portanto, nasce com a pessoa e depois morre com a pessoa. Portanto, enquanto que, por exemplo, o Hun, mesmo depois da pessoa morrer, o Hun continua, né? No espaço etéreo, o pó morre junto com a pessoa. Portanto, não abandona a pessoa, né? Então é muito ligado à justiça, né? Então a ideia de cumprimento do dever, né? De cumprir as regras, né? Então tem um aspecto muito militar, né? Neste sentido, né? Neste sentido de rigor, e militar no sentido de rigor, de cumprir as regras, de não furar as regras, né? Então, por exemplo, está-me a lembrar, por exemplo, do Dom Pedro I, o rei de Portugal, chamado Justiceiro, né? Tinha essa característica, né? Portanto, era do signo então de tigre, né? E, por exemplo, Luís de Camões, eu nunca pesquisei, portanto, não sei se era ou não era, mas pela história, por aquilo que a gente sabe da história, provavelmente, pelas minhas contas, né? Provavelmente seria do signo também tigre, né? Porque era muito enérgico, inclusive também do género de se meter em sarilhos, né? Pronto, ele meteu-se em algumas lutas com alguns nobres aqui em Portugal e depois foi castigado, foi combater em batalhas, né? Foi mobilizado, né? E depois foi mandado para a Índia também. Também foi como castigo, né? Muito interessante. E depois essa cena, por exemplo,
dele ter agarrado o livro Os Lusíadas, né, no braço, mesmo a nadar, né, quando teve o naufrágio, né, em que a namorada apaixonada dele morreu nesse naufrágio, né, e ele conseguiu segurar o livro. É incrível, né, é inacreditável, né. Então provavelmente ele era do signo tigre, né. Ah, então, depois o quarto animal é lebre, né? Portanto, que em chinês chama-se Mao, né? É Mao. Portanto, lebre não é coelho. Algumas pessoas dizem coelho, mas está errado, né? Não é coelho, né? É que a pronúncia em chinês de coelho também é Mao. Então, provavelmente por isso muita gente confundiu lebre com coelho, mas o nome verdadeiro é lebre, não é coelho, né? Então, corresponde ao elemento madeira. Em termos de yang, é o yin fraco. Em termos de orientação, é oeste. A estação do ano é meio da primavera. Né? O equivalente é peixes e o órgão é intestino grosso. Né? Aqui uma característica assim, mais preponderante, que traduz assim numa só palavra, se tivéssemos trazido numa só palavra, né? É imprevisibilidade. É uma pessoa imprevisível, né? Mas é uma pessoa generosa, intuitiva, táctil, portanto tem sensibilidade táctil, né? Intuitiva, egotista também, discreta e sensível, né? É interessante, né? Porque portanto, a respiração, né? Tem a ver, portanto, reparem, o órgão que está relacionado é intestino grosso. Então, o intestino grosso, em termos de medicina tradicional chinesa, está relacionado com o pulmão. Então, pertence ao elemento metal. Né? E é o yang do pulmão. Né? Portanto, pensando em termos de respiração, né? A pessoa que desenvolve mais a respiração torna-se mais intuitiva, né? Desenvolve capacidades paranormais. Então, é muito interessante. Isto é o lado yang do pulmão. Né? Então, em termos de características assim, mais em pormenor, é uma pessoa completamente louca, mas encantadora, perspicaz, intuitiva, contempladora, poética, com emoções muito profundas, com um enorme coração, né? Então, o coração também desenvolve a intuição. Esta é uma pessoa com muita intuição, né? Com um enorme coração, cheio de bondade. Não há nenhuma pessoa como esta, portanto, sossegada, sensata e esperta. No entanto, com o seu quê de loucura, né? O que a torna tão imprevisível, né? E por vezes um pouco assustadora, assim, para os outros signos animais, né? Então, pensando em intestino grosso, portanto, que é o yang de pulmão, portanto, elemento metal, portanto, a lebre, reparem, é sensível. Reparem, o metal, né? O metal está relacionado com o elemento metal do pulmão, em particular, né? Governa a pele, por exemplo. Então, a pele é a transição entre o interno e o externo. Então, é um elemento muito relacionado com comunicação. Inclusive os metais, por exemplo, o dinheiro, que é utilizado, agora já há dinheiro, enfim, sem ser com moeda, etc. Né? Mas inicialmente o dinheiro era com metais. Né? Então o metal serve de comunicação. E também o metal é usado, por exemplo, muito em informática, né? Portanto, para material informático. Né? Então, o metal tem essa capacidade de servir de comunicação. Então, esta pessoa com esta característica, né, de lebre, tem essa sensibilidade, porque ela consegue estar em comunicação. É muito sensível, né, àquilo que se passa à sua volta. Né? Portanto, ela tem um ouvido no chão e outro dedo no pulso. Né? Portanto, mas guarda todas as informações para si própria. Portanto, é reservada, é calada. Né? Portanto, sabe sempre muito mais do que aquilo que revela àquelas pessoas que a rodeiam, né? Portanto, e sabe sempre exatamente o que se está a passar, portanto, mas finge um pouco assim de loucura, né? Levando os outros a dizerem mais do que aquilo que pretendem. Né? Então tem uma enorme esperteza e consegue informações das outras pessoas. Né? Depois, em quinto lugar, temos aqui o dragão. Né? Agora temos o dragão. Né? A Maria da Graça Silva é dragão. Né? Então, eu vou falar agora do dragão. Portanto, não leva mal alguma coisa. Pronto, é a informação que eu tenho. Né? Então, em chinês chama-se Chen. Né? CH-E-N. Isto não é pinyin. Portanto, é outra maneira de escrever japonês, chinês. Né? Então, pertence ao elemento madeira. Né?
é o Yang forte, portanto, corresponde entre este e sudeste, corresponde ao fim da primavera. O equivalente ocidental é carneiro, né? Carneiro, né? Então, o órgão é o estômago, né? Então, a característica assim mais destacada, se tivéssemos traduzido numa só palavra, é brilhante. Então, dragão é brilhante mesmo, né? Então, é uma pessoa entusiasta, ousada, inspiradora, triunfante, materialista e independente, né? Então, imaginemos alguém, por exemplo, com muita classe, né? Exuberante, viva, dramática, né? É simplesmente brilhante, né? Então é o dragão, né? É isso mesmo, né? Então, é o único animal, reparem, é o único animal mítico do horóscopo chinês. Portanto, ou seja, todos os outros animais, todos os outros signos, é possível, digamos, comparar com um animal, né? No caso do dragão é impossível. Ele é um animal tão especial, tão especial, tão especial, que não existe nenhum animal. Então tiveram de inventar um animal mítico, um animal que não existe, digamos, verdadeiramente, que só existe na mitologia, na imaginação, né? Então, que é o dragão, né? Portanto, porque não há nenhum animal assim verdadeiramente que seja verdadeiramente grandioso, magnificente, né? Que representa uma pessoa dragão, né? Portanto, é maior que a própria vida, tem o dobro do tamanho das outras pessoas, né? É duplamente fabuloso e 10 vezes mais soberbo. Portanto, e ele sabe o bem, né? Então, esse é o dragão, né? Então, muito interessante. O dragão, portanto, dragão tem a ver com o estômago, como eu disse, né? Então, o estômago está relacionado, portanto, com o baço pâncreas, né? Portanto, a entidade psíquica do baço pâncreas é o I, HI, né? Que tem a ver com a inteligência racional, portanto, com a inteligência racional ou intelectual, né? Curiosamente, né? Portanto, o estômago está relacionado aqui com o VC12, Zhongvan, né? Aqui no Reino Mai, né? O Reino Mai 12, né? Anavi, boa noite. Epá, estou a gostar, sou dragão. Parabéns, parabéns. Parabéns, Anavi. Fantástico, fantástico. Agradecido por seu testemunho, né? Então, tem a ver este VC12, portanto, está aqui entre a articulação esternocifoide e o umbigo, mesmo a meio. Na linha média do corpo, fiquei a meio. É um ponto importantíssimo, importantíssimo, né? Então, este ponto, a medicina tradicional chinesa, é o ponto mo das vistas, ou seja, dos órgãos yang. Reparem, é o máximo de yang. Representa o yang de todo o corpo. Reparem como nada disto é por acaso. Né? Cada vez que eu estudo mais uma coisa, mais outra, nunca paro de me surpreender, né? Com a sabedoria chinesa. É uma coisa indescritível. Né? Isto é uma coisa concreta, né? É assim, né? E como vem, bate tudo certo, né? Outro aspecto importante. Esta zona também, em termos de medicina ayurvédica, corresponde ao quarto chakra, né? Que é o chakra amarelo, né? Também na medicina chinesa, corresponde ao elemento terra, que é amarelo. Vejam como as coisas batem certo, né? Às vezes, às vezes não, né? Mas de modo geral, portanto, quando se trata de verdade, bate certo, né? Vamos por um caminho, vamos por outro, né? E este é o chakra do plexo solar, né? Então, que em hindu chama-se o chakra Manipura, né? Então, este chakra está relacionado nem mais nem menos com poder. Imaginem, como não há coincidências, né? Este chakra está relacionado com poder, controlo, liberdade, né? Portanto, tem a ver com a facilidade da pessoa ser ela própria, de estar à vontade, sentir-se à vontade. Então, é incrível, 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 né? Então, parabéns aí, sem desprimor para todos os outros signos, né? Parabéns aí aos dragões, né? Agora, a seguir, a serpente, né? Então, é o sexto signo, né? O sexto signo é serpente. Portanto, em chinês é Zhu, S-Z-U, né? Então, corresponde ao elemento fogo, ao hino fraco, ao sul-sudeste e ao início do verão, né? O equivalente ocidental é o touro, portanto, corresponde ao signo touro, né?
O órgão é equivalente, ou equivalente não, o órgão correspondente é o baço pâncreas, né? A característica assim mais destacada em termos psicológicos é sabedoria, né? Está relacionado com sabedoria, né? Reparem que também não é por acaso, né? Porque o I, já disse que o I, o tal entrada psíquica do baço pâncreas é o I, né? Que tem a ver com inteligência, né? Inteligência racional, inteligência intelectual. Então, olha, está aqui a dizer, Maria da Graça Silva é muito racional. Olha, estão a ver como bate tudo certo, né? Aqui, partindo do pressuposto aqui da sabedoria da Maria da Graça Silva, né? Ela está a dizer, é muito racional. E eu estou a acabar de comprovar isso, né? Também. E a concordar, né? Porque tem a ver com o I, com a inteligência racional, né? É muito interessante isto, é fantástico. Muito agradecido, Maria da Graça Silva, pelo seu testemunho. Né? Então, as características é inteligente, misteriosa, né? Pessoa misteriosa, inteligente, intuitiva, ousada, ordenada, sofisticada. Ordenada, lá está, a tal razão, aquela característica racional, né? Ordenada, sofisticada. Né? Então, é um símbolo sagrado do conhecimento e da sabedoria. Né? Portanto, também é a víbora, venenosa e perigosa, né? Então, quem nasce sobre este signo, qual será? Né? Enfim, terá ambas as qualidades, obviamente, terá ambas as qualidades, né? É alguém imprevisível, né? Por isso, por exemplo, reparem que existe, por exemplo, pessoas que praticam magia, né? Pessoas que praticam magia branca e também praticam magia negra. Então, essa sabedoria dá para os dois lados, né? Então, poderá ser uma pessoa encantadora, sofisticada, elegante, mas também, ao mesmo tempo, implacável e cruel e manipulativa, né? Pode ser, né? E calculista, né? Então, por exemplo, a serpente, por exemplo, hipnotiza, né? Quando quer apanhar um animal, um sapo, etc., né? Hipnotiza o animal com a sua sabedoria, né? Apenas com o olhar, né? Hipnotiza o animal, vem bem direitinho à sua boca. Impressionante, né? Esta sabedoria da serpente, né? Então, uh, então, então, entretanto, quer dizer, a serpente é sábia, né? E portanto ela pode conscientemente, digamos, pelo menos eliminar ou pôr de parte esse lado negativo, né? E ater-se à parte positiva. Porém, há um problema na serpente, é que para uma serpente, né? Para uma serpente os fins justificam os meios, né? Então, tem esse lado perigoso, né? Porque é tal questão racional, né? Ela pensa, então, pela lógica, enfim, se aquilo bater certo, se aquilo justificar, então os fins justificam os meios, né? Portanto, esse é o aspecto da serpente, né? Ah, agora, o sétimo, signo do chinês, o cavalo, né? O cavalo, que em chinês é Wu, né? W, portanto, corresponde ao elemento fogo, é o yang forte, corresponde ao sul e ao meio do verão. Né? O equivalente ocidental é gêmeos. Né? Gêmeos é o equivalente ocidental de cavalo. Né? Portanto, o órgão com que está relacionado é o coração. Né? Então, a característica mais marcante, a característica psicológica aqui da pessoa de cavalo é entusiasmo. Entusiasmo, né? Então, reparem, coração, né? Coração, lá está, está muito relacionado com riso, com euforia, né? Com entusiasmo. Então, reparem que tudo isto bate certo, né? Então, características de imagem pormenor do cavalo, né? Uma pessoa leal, trabalhadora, gregário. Portanto, gregário tem a ver com de viver em multidão, né? Viver em multidão, né? Por exemplo, assim como, por exemplo, as aves que vivem em bandos, né? Pronto, o cavalo é um animal gregário, gosta de viver em conjunto com outros animais, né? O que tem, mais uma vez, a ver com o coração, né? Porque o coração tem a ver com solidariedade, né? Com comunicação, etc. Né? Então, o cavalo gosta disso, né? Hum, então, é amável, enérgico, portanto, é uma pessoa amável, enérgica, né? E bem relacionado. Cá está os relacionamentos, né? O coração é o órgão por excelência relacionado com relacionamentos, né? Hum,
Então, uma pessoa do signo de cavalo é uma pessoa normalmente bem relacionada, né? Quando alguém se sente em baixo ou sem motivação, portanto, deve visitar um amigo cavalo, né? Portanto, o cavalo anima-o, inspira-o, portanto, e motiva-o, aconselha, portanto, de uma forma prática e realista, né? Portanto, e do modo geral, enche de entusiasmo, de coragem, né? Portanto, é bom incentivar as pessoas, né? Faz as outras pessoas sentirem que podem melhorar, que são capazes de fazer melhor, que do futuro farão melhor. Digamos, é um coach típico, não é? É aquela pessoa é um bom coach, né? Uma pessoa para inspirar outros, né? Portanto, levar outras pessoas a ultrapassarem os seus limites, a ultrapassarem os seus medos, as suas, enfim, as suas limitações, né? Então, o cavalo será, do meu ponto de vista, em termos de profissão, portanto, o coaching será uma boa atividade para um cavalo, né? E também para quem receber a orientação de uma pessoa desse tipo, né? Pronto, a entidade psíquica do coração é o Shen, né? Portanto, o Shen tem a ver com a consciência no sentido mais amplo da palavra, né? Tem a ver com a consciência, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, o coração é chamado o imperador. Portanto, digamos, é a pessoa que reúne que toda a gente do império ou corresponde, digamos, ao Presidente da República, né, de um país, num sistema republicano, né? Portanto, é a pessoa que une todos os cidadãos, né? Então, digamos, é uma pessoa típica, digamos, para dar coaching, né? Para dar coaching, né? Então, agora, o oitavo signo é a cabra, né? Cabra, que em chinês é o Wei, né? Então, corresponde ao elemento fogo, ao yin fraco, ao sul, sudoeste, ao fim do verão, e o signo ocidental correspondente é o caranguejo, né? Caranguejo. E o órgão correspondente é o intestino delgado, né? O intestino delgado. Então, o intestino delgado, em termos de síntese tradicional chinesa, é o yang do coração. É o yang do coração. O coração já tem uma certa simbologia yang, de comunicação, de entusiasmo. Portanto, aqui o intestino delgado é o yang do coração, né? Então, reparem que não é por acaso que a palavra-chave aqui para caracterizar uma pessoa cabra é excentricidade, né? Excentricidade. Portanto, cá está. Portanto, é a expansão, assim, ao máximo. A excentricidade, né? Então, é um animal estranho, portanto, mas ele sabe o bem, portanto, provavelmente até vive à custa disso, portanto, ou ganha muito jantar já à custa dessa sua faceta, né? Até uma pessoa criativa, apaixonada, fora de vulgar, excêntrica e bizarra, né? Portanto, leva uma vida diferente para que nós não precisemos de o fazer, né? Portanto, é o viajante, é o explorador, é o descobridor, que está sempre em viagem, portanto, a explorar e a descobrir para que nós possamos dormir descansados à noite na nossa cama, portanto, sabendo que ela se encarregará de tudo isso, né? Portanto, é o equivalente, digamos, ao Casanova, né? Portanto, é uma pessoa muito sedutora, né? Sedutora, apaixonada e sexy, né? Portanto, esta é a característica, a tal da excentricidade, portanto, a característica da pessoa do signo da cabra, né? Portanto, que é o yang do coração, estão a ver, né? Portanto, muito relacionado com a parte sentimental, afetiva, etc, né? E, portanto, se pensarmos que o intestino delgado é o yang do coração, e se pensarmos na entidade psíquica do coração, que é o Shen, né? Então este é o lado yang do Shen, né? Portanto, é uma consciência, mas mais dinâmica, né? O lado mais dinâmico, mais divertido, etc, né? Depois, o nono animal do signo do zodíaco chinês é o macaco. Portanto, quem em chinês chama-se Shen, porque não tem nada a ver com este Shen que eu falei da entidade psíquica do coração. Portanto, é uma palavra homónima também, né? Portanto, Shen, S-H-E-N. Portanto, corresponde ao elemento metal, ao yang fraco, ao sul-sudoeste e ao início do verão. Portanto, o equivalente no signo ocidental é o leão, né? O órgão é a bexiga, né? A bexiga é o yang do rim, né? A característica fundamental é a esperteza, né?
Então, o macaco até costuma ser, olha, fulano é um macaco esperto, né? Portanto, toda a gente sabe disso, né? Portanto, há essa simbologia de esperteza dos macacos, né? Então, é muito interessante porque, pensando em termos de internacional chinesa, portanto, corresponde ao yang do rim, né? Então, o rim governa todos os ossos do corpo, né? Todas as articulações do corpo, todos os ossos do corpo, e governa as medulas também, e governa também a medula óssea e também a medula do cérebro, né? Então, embora a medula seja o aspecto yin, né? Mas está muito relacionado com, enfim, com a comunicação, né? Portanto, com o lado da inteligência, né? Embora a inteligência, no conceito da medicina tradicional chinesa, esteja mais relacionado com o baço pâncreas, né? Mas há um aspecto do lado das conexões cerebrais e tal que está relacionado com o cérebro, né? E então aqui esta esperteza é muito interessante, esta relação, né, que nós podemos estabelecer, né? Então a pessoa do macaco é independente, alegre, perspicaz, divertido, atrevido e inventivo, né? Cá está, inteligência, portanto consegue inventar, né? Devido à sua inteligência, né? Devido à sua esperteza, né? Então, há tantos tipos diferentes de macacos, não é? Portanto, o mais difícil é caracterizar. Portanto, é o animal mais difícil de caracterizar, é o macaco, não é? Porque há, por exemplo, o gorila, que é forte e silencioso, né? Mas há, por exemplo, o chimpanzé, que é brincalhão. Há, por exemplo, enfim, todos aqueles macacos espertos que a gente conhece, né? E há, por exemplo, os baduínos, que são agressivos e destrutivos, né? Então, mas de qualquer maneira, digamos, apesar dessas diferenças abismais entre uns macacos e outros, né, há aspectos que todos os macacos têm em comum, que é, por exemplo, a curiosidade, são animais muito curiosos, né? Curiosidade, indiscrição, né? Alegria, boa disposição, energia, energia, cá está, o yang do rim, né? Energia, entusiasmo, né? Também o yang do rim, portanto, a força de vontade, ir para a frente, né? Entusiasmo, né? Muito interessante isto, né? E o espírito sociável também, né? São características do macaco, né? Então, em termos de citação chinesa, está relacionado com a bexiga, portanto, portanto, bexiga Zi, portanto, que está relacionado com o rim, portanto, e o entrada psíquica do rim é o Zi que tem a ver com força de vontade. Portanto, lá está, a força de vontade, portanto, relacionado aqui com energia, com entusiasmo, né? Que é a característica do macaco. É interessante, como tudo isto bate certo, né? Agora, o 10º signo é o galo, né? O galo, portanto, corresponde ao elemento metal, né? Portanto, o nome chinês é Yu, Y-U, corresponde ao elemento metal, ao yin forte, ao oeste, ao meio do outono, e o equivalente ocidental é virgem, né? Signo de virgem. O órgão relacionado, em termos de sinalização chinesa, é os rins. Então, a característica mais marcante, em termos psicológicos, de uma pessoa do signo de galo é ser tradicional. Portanto, é um animal muito tradicional. Tem uma maneira de ser muito virada para a tradição, aquilo que é tradição com T maiúsculo, não é tradição no sentido de moda, que muitas pessoas confundem tradição com modernidade. Tradição tem a ver com o antigo, tem a ver com aquilo que por funcionar foi sendo transmitido de geração em geração. Isso chama-se tradição, né? Tradição no sentido de coisa antiga, né? Então, imaginando, por exemplo, se imaginarmos um cortejo assim à moda antiga, né? Com banda de música, com carros alegóricos, com majoretes, né? Portanto, é muito provável que seja um galo a organizar um cortejo desses, né? E que também sejam galos a participar. Pelo menos a probabilidade é muito grande, né? De que a maioria das pessoas que decidam participar tenham característica de galo também, né? Porque gostam de se mostrar, né? Portanto, os galos adoram rituais, né? Rituais, portanto, paradas, pompa e circunstância, né? E atraem os galos também para o meio da multidão, né? Portanto, são tradicionalistas
portanto, assim à moda antiga, né? Acreditam que com toda a convicção que o mundo já está entregue aos bichos, né? Está entregue à bicharada, portanto, que até a própria nostalgia já não é o que era, né? Portanto, isto é a maneira de pensar dos galos, né? E não quer dizer que não tenham razão, né? Mas é típico da maneira de pensar do galo, mesmo que não seja bem assim, é esta a maneira típica de pensar do galo, né? Hum, e então, portanto, está relacionado com rins, né? Está relacionado com rins, portanto, uh, os rins estão relacionados em termos de entidade psíquica com o Z, né? E portanto está relacionado com a força de vontade, né? Agora, o, o animal seguinte é o cão, né? Que em chinês chama-se Su, HSU, né? Pronto, o cão está relacionado com o elemento metal, portanto corresponde ao yang fraco, corresponde ao oeste ou noroeste, né? Ou melhor, entre oeste e noroeste, entre oeste e noroeste, né? Corresponde ao fim do outono. Portanto, o equivalente no signo ocidental é a balança, né? E o órgão que está relacionado, portanto, não é bem um órgão, nem vista, portanto, é mais um aspecto energético, corresponde àquilo que em chinês chama-se o meridiano, o mestre do coração, né? Mestre do coração, ou ministro do coração, ou protetor do coração, ou também há quem chame circulação sexo, pronto. Digamos, adotando um nome mais moderno, digamos assim, e mais ocidental, poderíamos chamar sistema nervoso autónomo. Corresponde ao sistema nervoso autónomo. Né? Hum, então, a característica assim mais marcante deste signo é a fidelidade. Né? Pronto, o cão, como toda a gente sabe, né? Tem características de ser fiel. Né? Portanto, é leal ao dono, né? É responsável, sensível, virtuoso, honrado, imaginativo. Né? Portanto, o mundo ficaria, digamos, mais pobre sem este tipo de pessoa, tipo cão, não é? Ou no caso dos animais, sem um cão, não é? Portanto, é o mais simpático, o mais amável, o mais carinhoso de todos os signos animais. Não é? Então, é um verdadeiro amigo, portanto é uma pessoa onde, digamos, que pode servir, digamos, como simbolicamente falando, como um ombro, onde a gente pode, digamos, chorar, né? Ahm, Portanto, é um companheiro fiel e leal, né? E o melhor de tudo é que é tolerante também. Portanto, é tolerante, portanto, é compreensivo, digamos, sabe perdoar, né? Sabe perdoar e nunca, uh, portanto, e nunca julga as outras pessoas, digamos, mesmo quando elas se comportam de forma errada, né? Então, tem essa característica muito nobre, né? Portanto, então, uh, é interessante que eu conheço algumas pessoas balança, até mesmo na família, né? Tem uma pessoa signo de balança, né? Então, balança, pensando agora em termos de signo ocidental, né? Porque é o equivalente do cão, né? Então, uma pessoa de balança, né, tem muita preocupação, portanto, com o equilíbrio, com a justiça, né? Portanto, não gosta, é muito sensível, digamos, a que alguém esteja a ser magoado, ou que esteja a ser prejudicado, ou que esteja a ser injustiçado. Então, ele gosta muito digamos, dessa harmonia, né? Por isso, no Ocidente encontraram esse símbolo da balança, né? Portanto, não quer que vá muito para um lado, muito para o outro, quer esse equilíbrio. É muito interessante. Esta preocupação do cão, não é? De perdoar, etc. Não é? Então, o, pronto, este ministro do coração, portanto, o sistema nervoso autónomo, portanto, é o lado yin
do triplo aquecedor, né? O triplo aquecedor também não é um órgão, né? Portanto, é uma entidade energética, né? Portanto, mas tem a ver com energia, com calor, com aquecimento do corpo, né? Isto aqui é o lado yin, né? O cão, né? Está relacionado com esse lado yin, né? Agora, por último, temos o signo do javali, né? Portanto, o javali, que em chinês chama-se Hai, portanto, H-A-I, né? Escreve-se H-A-I, né? Então, tem a ver com o elemento água, né? Com a característica em termos de yin yang é o yin forte. Em termos de orientação, tem a ver com entre norte e noroeste, e tem a ver com o início do inverno, né? Em termos de estação do ano, né? Então, o equivalente ocidental, dos signos ocidentais, é o escorpião, né? O escorpião. O órgão correspondente, em termos de medicina tradicional chinesa, é o triplo aquecedor, né? Então, em termos de características psicológicas das pessoas do signo de javali, né? O que os caracteriza mais é a descontração, né? É um animal muito, muito descontraído, né? Nada de preocupações, né? Nada de preocupações, né? Nada de ficar muito afobado, muito preocupado, muito zangado, pronto, é muito descontraído, né? Então, é uma pessoa, de modo geral, muito generosa, muito sensual, muito alegre, muito tolerante, muito afortunada e também muito impaciente, né? Pronto, mas é o mais descontraído de todos os signos chineses, né? É a pessoa mais descontraída, é a pessoa do signo de javali. Portanto, eu já conheci também pessoas de signo de javali, né? Eh, e portanto posso confirmar isso, né? Já tive uma namorada que era javali, por isso posso confirmar esta característica, né? Portanto, gosta de se divertir, portanto, e sabe aproveitar o que melhor a vida tem, né? Portanto, é uma pessoa simpática e compreensiva, portanto, e sabe ouvir os problemas dos outros e também ajudar a resolvê-los, né? Portanto, é impressionante, né? E gosta de ser rodeada assim de muita gente e é extremamente popular, né? Então, esta é a característica do javali, né? Então, chegamos ao fim aqui dos signos, né? Chineses. Elsa Neves, muito boa noite. Chegou no fim, mas pronto, mais vale tarde do que nunca, né? Não sei se chegou no fim, mas pelo menos manifestou-se aqui no fim, né? Bem-vinda, Elsa Neves, né? Então, era esta mensagem que eu tinha para vos trazer hoje. E então, gostaria de lembrar que agora no dia 20 e 21 de fevereiro de 2021, que é o ano em que estamos, né? Portanto, é já daqui a menos de um dia, né? Portanto, no sábado e no domingo, das 15 às 18 horas, vou realizar um evento. ehm, Vou realizar um evento chamado A Arte de Viver, Saúde, Vida e as bases da medicina chinesa, né? E então, pronto, para quem tiver interesse, portanto, vai ser espetacular. Eu vou ensinar a arte de viver em diversos aspectos, desde a respiração, desde a alimentação, desde estratégia para viver melhor, etc. Né? Princípios de estratégia, maneiras de tratar problemas de saúde, né? Pronto, e então espero que a Carla Rangel Avelar traga mais pessoas, né? Pronto, e quem quiser, portanto, que fale com ela ou por sua livre iniciativa, inscreva-se, né? Portanto, neste momento ainda está a 67 euros, né? Mas depois, no próprio dia, provavelmente vai ser difícil eu aceitar inscrições, né? Portanto, estamos praticamente a um dia, né? Portanto, só falta, hoje é quinta-feira, portanto, falta sexta-feira, depois no sábado e no domingo já será o evento, né? Portanto, aproveitem, né? Ainda para mais
crise é oportunidade, então neste momento de confinamento, etc., é importante aproveitarmos o tempo o melhor possível para aprendermos coisas novas, para sermos mais independentes, mais felizes, mais eficazes na nossa vida, nos nossos relacionamentos, enfim, nos nossos empreendimentos, na nossa profissão, etc. Né? Pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Portanto, se não há aqui perguntas, né? Se não há ou comentários mais, pronto, eu dou por encerrado este live. Foi um enorme prazer estar convosco. É sempre um prazer estar convosco. Um agradeço imenso às pessoas que estiveram presentes, aos vossos comentários, às vossas partilhas, né? Pronto, e até ao próximo live.